Dybala e Andréas Pereira no Flamengo. Salve nação rubro-negra, estamos chegando com todas as notícias do clube mais amado do Brasil. O Flamengo investiu pesado nesta janela de transferências. E após fechar o maior patrocínio de sua história, Dybala e Andréas Pereira são colocados no radar rubro-negro. De acordo com informações, a nova patrocinadora está disposta a trazer um reforço midiático para divulgar sua marca ainda mais. E aí, nação rubro-negra, o que vocês acham? Participe e deixe a sua opinião nos comentários. Sem mais, vamos acompanhar tudo sobre o Flamengo agora. Dá um tempinho de Libertadores, vamos falar de Brasileirão. Líder Flamengo volta a jogar próxima segunda-feira, 9h, contra o Vitória no Maracanã. Você vai ver ao vivo no Sport TV. Eu vou conversar com o Ricardo Lai. Informações para a galera rubro-negra. Como vem o Flamengo para esse jogo, Lai? Tudo bem, Escobar? Boa tarde para você, boa tarde a todos. O Flamengo só volta a jogar, como você falou, na segunda-feira à noite, 9h, no Maracanã contra o Vitória. O Flamengo que fez esse roteiro lá para o Porto Alegre, voltou fortalecido lá do Sul, né? Porque avançou nas quartas de final da Libertadores, consolidou a liderança do Brasileirão. Boas notícias como Saúl e Pedro, né? Que tiveram oportunidade, aproveitaram, ganharam moral com o técnico Felipe Luiz. E o time voltou ontem de Porto Alegre, veio direto do aeroporto aqui para o Ninho do Urubu treinar. Então hoje folga merecida, né? Folga para a rapaziada, para geral. Amanhã a representação aqui no Ninho do Urubu, os treinos no sábado e no domingo, preparação para esse jogo. O Flamengo é o líder do Brasileirão, tem 4 pontos de vantagem sobre o Palmeiras, que é o segundo colocado. E o elenco do Flamengo, né, já deixou bem claro, deu o recado ainda em Porto Alegre, não baixar a guarda, né, no Brasileirão, continuar seguindo na liderança, no topo da tabela. Foi o recado dado para os jogadores, para a torcida do Flamengo. E é isso aí, Escobar. Flamengo ligado no Brasileirão. Flamengo muito forte em todas as competições. Ricardo Lai, onde está a notícia, ele vai. A gente falou então agora aí do time principal do Flamengo, né? Mas amanhã joga a garotada do Sub-20, Flamengo e Barcelona no Maracanã. Estamos falando do título do Intercontinental, que é o Mundial da categoria, né? Ao vivo na Globo, gente, amanhã, 4h30. Quem sabe tudo sobre a molecada do Flamengo que está do lado da taça, Juliano Lima. É isso, Escobar, do lado da taça aqui, eu não posso tocar na taça não, tá, Escobar? Mas tem os nomes dos campeões aqui embaixo da taça. E o Flamengo tá aqui, óbvio, né? O Flamengo foi campeão no ano passado, então tá aí a imagem ajudando a gente aí para mostrar no Globo Esporte a taça que o Flamengo tá de olho. Para chegar nessa decisão, o Flamengo conquistou o bicampeonato da Libertadores Sub-20 em março, contra o Palmeiras na disputa de pênaltis. E agora vai encarar o Barcelona, campeão da Liga dos Campeões da Europa. O Flamengo tem 13 jogadores que disputaram a decisão da Copa Intercontinental aqui no ano passado, no Maracanã, contra o Olympiacos da Grécia. E o técnico naquela época era o Felipe Luiz, que hoje está no elenco profissional. Hoje, o Barcelona fez o reconhecimento do gramado do Maracanã. E depois disso, o Belletti, pentacampeão mundial com a seleção brasileira em 2002, ex-jogador do Barcelona, técnico do Barcelona Sub-20, falou um pouquinho sobre essa atmosfera que os torcedores do Barcelona vão ter pela frente para encarar o Flamengo com o apoio da torcida. Vamos ouvi-lo. Viveu o momento intensamente. É o primeiro jogo oficial da história do Barcelona aqui no Brasil e no Maracanã, e contra um rival com tanta história, com uma torcida tão impressionante. O que eu passo para eles é que no dia a dia eles trabalhem como eles sempre trabalham, para chegar no jogo, competir, para tentar ganhar, mas acima de tudo aproveitar. Vai, Flávio Vinícius. Vai, que eu tô preparada. Eu sou uma adulta prévia. Vai. Fala, Fernandinha. Boa tarde pra você, Vene Pedrosa. Já sabe onde estamos, né? Uruguaiana com aquela rapaziada bacana, aquela resenha da rodada do final de semana. Tem um botafoguense aqui que vai te animar. O cara tá aqui tranquilo, de boa, sem tristeza. O Botafogo foi eliminado, mas tem muita coisa pela frente. E o Botafoguense tem que ter orgulho pelo momento do clube. Uma palavra de apoio, de ânimo ali para Fernanda, meu amigo botafoguense. Grande Fernandinha, primeiramente eu gostaria que você mandasse um abraço para minha netinha que está fazendo 15 anos lá em Nova Iguaçu, Nicole, manda um grande abraço para ela. E outra coisa, como disse Bete Carvalho, esse é o Botafogo que eu gosto, esse é o Botafogo que eu amo, você é Botafogo até morrer. E outra coisa, é 4-0, hein? Nós esquecemos Libertadores, agora é Brasileirão. Vamos que vamos, aquele abraço! Fernandinha, aquele abraço! Dá pra levar brasileiro Copa do Brasil ainda esse ano? É claro que dá, Fernandinha, é claro! Botafoguense!
Nós somos campeão da América! Campeão da América! Botafogo campeão da América! Flamenguista tem que esquecer! Vascaíno tem que esquecer! Todos têm que esquecer! Passado é passado! Somos campeão da América! Deixa ele na tela aí, ô Nicole! Minha neta, aquele abraço! Um beijo, Nicole! Feliz aniversário pra você! Já mandei um beijo pra Nicole maravilhosa, com esse vovô maravilhoso, com essa energia ótima, eu já amei! Já tô até mais feliz, até que você entreviste outra pessoa, Flavinho. Agora vai entrevistar outra pessoa. Lá vai ele, olha lá. Já levantou o astral dela, disse que já tá feliz e já mandou um beijo pra sua neta Nicole. Agora vamos ver a galera do Mengão aqui. Como é que tá? Olha só, é líder do Brasileiro, classificado na Libertadores. Segunda-feira tem jogo, é estranho, né? Segunda-feira, mas é segundo jogo do Flamengo, Flamengo e Vitória. É só alegria, mantém a liderança. E aí? Alegria, o Mengão tem que manter essa escalação que jogou contra o Inter. O Prata tá de parabéns, jogou muito. Porra, o Arrasca é um mágico no campo. Se tivesse minha sogra ele se afogando, eu deixaria minha sogra morrer e salvava o Arrasca. O dia que eu vi o Arrasca, eu vou dar um beijo na boca dele de boca. Alô, Arrasca! Pra cima, garoto! Palpite aí. Flamengo e Vitória, molezinha, segunda-feira no Maracanã. Tá na boa, vai levar? Isso é jogo festivo agora. A gente vai comemorar, a gente já está comemorando a classificação para as quartas de final, então eu acredito num jogo tranquilo. Como falei anteriormente, que a gente ia fazer 2-0 sem susto. E acredito numa vitória tranquila, sem susto também. E parabenizar o clube, né, o time, pela partida que fez. E fazer uma pergunta, Fernandinha. No Fantástico, a gente pede música no Fantástico quando faz 3 gols. Eu quero saber se 3 vitórias seguidas no Inter a gente vai ter direito, né? Vem com a direção aí, com a galera, pra ver se a gente... Manda ele pedir uma música, Flávio, que o DJ Careca vai separar. Tem moral. Pede a música, pode pedir que o DJ vai separá-la. Pode pedir, tá, tem razão, ganhou 3 vezes no Inter. Pede a música pra pedir 3 vitórias sobre o Inter. Qual a música do Mengão? Bota... Qual música, Vitinho? Fala uma música boa aí pra gente tocar aqui no Mengão aqui. Não, uma música, qualquer que você goste, uma música aí. Xande de Pilares, né, meu irmão? Xande de Pilares. Xande de Pilares. Não. Nino do Milênio da Beija-Flor, que eu tô pra Beija-Flor agora. Nova música da Beija-Flor. Nino do Milênio. Bota o Nino do Milênio cantando a música da Beija-Flor. Desafio aí pro DJ. E deixa eu conversar com esse parceiro aqui, sabe tudo também. Sempre acerta o palpite dele. A galera que gosta aí de fazer uma fezinha, porque esse cara crava sempre. Flamengo e Vitória, como é que vai ser? Você acertou Flamengo e Inter? Flamengo e Vitória, cara, são 10 jogos jogados. São 7 vitórias do Flamengo, 2 empates e 1 derrota. O jogo vai ser certo, 3-1. Tem que botar o Pedro no segundo tempo. O moleque tá voltando devagar, tá voltando muito bem. Agora, Felipe Luiz, aproveita, bota o Alacian pro moleque já ir se movimentando. Aquele jogo não vale de nada. Foi um pênalti perdido, mas acontece, entendeu? Mas bota lá que o moleque vai jogar bem. Vamos ganhar, vamos pra cima. Pô, vamos falar com os Vasco. Fica aqui o pessoal. Vou chegar aqui na ala vascaína, aqui da Uruguaiana. Temos aqui os representantes do Vasco. Pega o Corinthians, domingo em São Januário. Aí venceu o Santos de goleada, depois perdeu do Juventude. E como é que vai ser no domingo? Primeiramente, boa tarde, meu amigo Pedrosa. O que acontece? O Vasco tá se acertando. A goleada que nós demos, ficamos muito emocionados, entendeu? E também quero mandar um alô para todo o pessoal da Baixada Fluminense, todo vascaíno da Baixada, principalmente lá de Alt. Alô, neguinho de Alt. Tamo junto, vascaínos. Domingo, cravado, 2-0 Vascão em cima do Corinthians. Com certeza. Alô, meu Diniz, tá na hora de mudar o ataque, meu amigo. Não tem como agora o Berrete entrar de cara. Por favor, deixa ele um pouquinho no banco, porque o Vasco sem Berrete... Olha aí o povo, Pedrosa. Esse é o povo. Alerta rubro-negro. As bombas da semana estão no ar. Claudinho abre o jogo e revela que Zenit travou sua ida para o Flamengo. Eu queria muito. Emocionado, o ex-craque do time russo explica como os bastidores frios da negociação barraram seu sonho de vestir o manto sagrado. Enquanto isso, Arrascaeta brilha e emociona a nação com uma mensagem poderosa após classificação na Libertadores. Congelado no tempo. E tem mais. A CBF confirma Quarteto Mineiro para comandar o duelo Flamengo versus Vitória. Será que vem polêmica por aí? Para fechar, até ex-Manchester United está rendido.
Ander Herrera exalta o Flamengo e o futebol brasileiro em entrevista bombástica. Me surpreende. Fica ligado, porque o Mengão está pegando fogo dentro e fora de campo. Tudo isso e muito mais você confere agora no Zona Rubro-Negra. Perfeito! Abaixo está o início da reescritura expandida, que será uma matéria completa com cerca de 2.500 palavras, dividida em blocos bem estruturados, com tom de reportagem esportiva e narrativa envolvente. O estilo mistura jornalismo informativo com linguagem acessível e emocional, como vemos em programas esportivos ou matérias especiais em revistas como Placar ou ESPN Brasil. O Flamengo no olho do furacão. Dos bastidores quentes às glórias em campo. O Flamengo não é apenas um clube de futebol. É uma entidade que movimenta milhões, dentro e fora das 4 linhas. E nas últimas semanas, o rubro-negro viveu dias intensos, cheios de revelações bombásticas, vitórias marcantes, decisões polêmicas e até elogios internacionais. De um lado, Claudinho, o meia que quase chegou à Gávea, finalmente quebrou o silêncio e entregou detalhes nunca revelados sobre sua frustrada negociação com o clube. Do outro, Arrascaeta emocionou a torcida ao celebrar mais uma classificação na Libertadores com uma mensagem poderosa após classificação na Libertadores, congelado no tempo. E tem mais, a CBF confirma quarteto mineiro para comandar o duelo Flamengo versus Vitória. Será que vem polêmica por aí? E se tudo isso já não bastasse, até mesmo Ander Herrera, ex-Manchester United, se rendeu ao futebol brasileiro, destacando o Flamengo como símbolo de excelência e competitividade sul-americana. Nesta reportagem especial, você vai entender cada detalhe desses acontecimentos, os bastidores que a torcida não viu e os reflexos disso tudo para o futuro do clube. Claudinho e o quase que não virou realidade. Eu queria muito ir para o Flamengo. Desde que despontou no RB Bragantino e encantou o futebol russo com sua chegada ao Zenit, Claudinho se tornou figura constante nas janelas de transferências do Flamengo. O clube carioca chegou perto de fechar com o meia em pelo menos 3 ocasiões distintas, mas nenhuma delas o negócio foi concretizado. Agora, vestindo a camisa do Al Saad do Catar, o jogador resolveu abrir o coração em entrevista à Flash Score e, pela primeira vez, colocou o Zenit como o grande vilão da história. Se eu fosse para algum time, um Flamengo, um Palmeiras no Brasil, eu poderia ter alguma chance na seleção também. Mas acabou que eles não liberavam e renovavam meu contrato para tentar fazer algum agrado para a torcida, para mim também, para eu não ficar meio triste no clube. Revelou. Segundo Claudinho, o Zenit usava a estratégia de travar a sua saída durante a janela de transferências para depois renovar, mantendo o jogador sob controle e ainda garantindo a aprovação da torcida local. Eles sabiam que o queria ir embora, mas não liberavam, e quando fechava a janela, eles vinham e renovavam. O meia ainda disse que chegou a conversar diretamente com pessoas do Flamengo e que o acerto com o clube carioca estava praticamente fechado, restando apenas a liberação do Zenit, que nunca veio. Essas pessoas às vezes acham que eu usei a proposta para renovar, mas não, eu queria mesmo ter ido. O lamento de Claudinho reflete a frustração não só dele, mas de toda a nação rubro-negra, que por diversas vezes se empolgou com sua possível chegada e viu tudo desmoronar nas últimas horas da janela. E quem veio no lugar? A aposta milionária em Charly Alcaraz. Com o fracasso da negociação por Claudinho, o Flamengo não ficou parado. A diretoria agiu rápido e fechou com Charly Alcaraz, também do Southampton da Inglaterra. Na época, o argentino chegou com uma contratação mais cara da história do clube, 110,6 milhões de reais. A expectativa era que ele fosse o novo Arrascaeta, com juventude, versatilidade e presença ofensiva. Porém, as coisas não saíram como o esperado. Sem muitas oportunidades com o técnico Felipe Luiz, o argentino acabou sendo emprestado para o Everton, também da Inglaterra, que posteriormente exerceu a opção de compra. Enquanto Claudinho lamentava a não ida ao Flamengo, Alcaraz também deixava o clube, sem conseguir justificar o investimento feito. Congelado no tempo, Arrascaeta emociona pós-classificação. Se fora de campo a frustração reinou, dentro das 4 linhas o Flamengo segue imbatível.
Nas oitavas da Libertadores, o rubro-negro dominou o Internacional e venceu os 2 confrontos por 3-0 no agregado. Em Porto Alegre, no Beira-Rio, o time demonstrou maturidade e intensidade, e um dos grandes nomes dessa vitória foi Arrascaeta. O uruguaio, que ficou suspenso no jogo de ida, voltou com força total na volta e marcou um dos gols que sacramentaram a classificação. Após o jogo, publicou uma foto abraçado com Bruno Henrique, com uma legenda que rapidamente viralizou entre os torcedores. O aproveitar o momento é desfrutar de um instante que ficará congelado no tempo e sempre vivo na memória. A mensagem repercutiu como um símbolo da mentalidade vitoriosa que Arrascaeta ajudou a construir no clube. O meia é um dos maiores ídolos do Flamengo na era moderna e momentos como esse reforçam seu lugar na história do clube. Escala de arbitragem definida, Flamengo versus Vitória terá quarteto mineiro. Enquanto os holofotes estavam voltados para a Libertadores, a CBF tratava de organizar os bastidores do Brasileirão. E para o confronto entre Flamengo e Vitória, pela 21ª rodada, a entidade definiu que o juiz Felipe Fernandes de Vima, de Minas Gerais, será o árbitro principal. Confira a escala completa. Árbitro principal, Felipe Fernandes de Lima, MG. Assistente 1, Felipe Alan Costa de Oliveira, MG. Assistente 2, Leonardo Henrique Pereira, MG. Quarto árbitro, Ildinei César Rocha e Silva. VAR, Marco Aurélio Augusto Fazecais Ferreira, MG. Felipe Fernandes, aliás, é conhecido da torcida. Em 2025, ele apitou a derrota do Flamengo para o Santos por 1-0 e também já esteve em partidas importantes de 2021, como as goleadas sobre São Paulo e Fortaleza. A escala não passou despercebida. Nas redes sociais, os torcedores já comentam a necessidade de olhos atentos à atuação do árbitro, especialmente pela importância do jogo. O Flamengo lidera o campeonato com 43 pontos, enquanto Vitória briga para sair da zona de rebaixamento com apenas 19 pontos. O futebol brasileiro me surpreende. Ex do Manchester United se rende ao Flamengo. A repercussão do futebol brasileiro no cenário mundial voltou a crescer. Em entrevista à revista Placar, o meio-campista Ander Herrera, ex do Manchester United e atual atleta do Boca Juniors, rasgou elogios à Liga Nacional. Me surpreende a quantidade de equipes boas e a competitividade do futebol brasileiro. Tem de 8 a 10 equipes em condições de brigar pelo título. É incrível, disse. Herrera ainda citou especificamente clubes como Flamengo, Palmeiras, Botafogo, Atlético Mineiro e Corinthians como exemplos de força. Para ele, o equilíbrio da liga é um dos motivos do sucesso do futebol brasileiro no cenário internacional. O futebol brasileiro está de parabéns, é atrativo, competitivo e cheio de talentos. O Flamengo é um dos grandes, sem dúvidas. A fala de Herrera é um reflexo direto do que o Flamengo representa hoje, uma potência continental, com elenco de peso, estrutura de primeiro mundo e protagonismo nas principais competições da América do Sul. O Flamengo atual, dominância no Brasileirão e foco na América. Sob o comando de Felipe Luiz, o Flamengo vive uma temporada sólida e extremamente competitiva. No Campeonato Brasileiro, o rubro-negro lidera com folga, mesmo enfrentando desfalques, lesões e trocas táticas ao longo da campanha. Já na Libertadores, a classificação para as quartas de final reforçou o favoritismo do clube. Agora o desafio será contra o tradicional Estadianos da Argentina, um confronto que promete exigência técnica, jogo físico e muita pressão. Com o elenco recheado de craques como Arrascaeta, Bruno Henrique, Pedro e Gerson, o Flamengo segue sendo o grande protagonista do futebol brasileiro e também o time a ser batido. E agora, o que vem pela frente para o Flamengo? Nos próximos dias, o Flamengo terá uma sequência desafiadora. Vitória, Brasileirão, jogo importante para manter a liderança isolada. Estudiantes, Libertadores, quartas de final, ida e volta com grande expectativa. Clássico contra o Botafogo, no Maracanã, duelo direto contra a rival carioca. E aí, nação rubro-negra? Deu para sentir o clima, né? Claudinho abriu o coração, Arrascaeta emocionou, a arbitragem já está escalada e até ex-craque europeu está de olho no que o Mengão está fazendo. O Flamengo segue gigante, dentro e fora de campo. Agora é foco total no Brasileirão e nas quartas da Libertadores. E claro, a gente vai seguir de olho em tudo, dos bastidores ao apito final. Curtiu o vídeo?
Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do mais querido. Comenta aqui embaixo, você acha que o Claudinho ainda pode vestir o manto um dia? E o